na sequência da Comissão Permanente que ainda está a decorrer, o Partido Social Democrata torna pública a seguinte posição. Com as decisões constantes do Acórdão número 413/2014, que na passada sexta-feira tornou público, o Tribunal Constitucional invadiu um campo que pertencia ao legislador e, por ter agido à margem das exigências metódicas que são próprias da argumentação jurídico-constitucional, não deixa para o futuro qualquer bússola orientadora sobre o conteúdo da sua própria jurisprudência e sobre o entendimento que tem quanto ao limite do seu próprio poder. 2. Ao agir nos termos em que o fez, o Tribunal Constitucional impõe, assim, uma contrição da liberdade de conformação do legislador que toda a jurisprudência anterior não deixava antever, que não surge minimamente justificada e que, por isso mesmo, torna absolutamente imprevisível a atuação futura do Tribunal. 3. No âmbito deste acórdão, impressiona sobremaneira o facto de o Tribunal, depois de não ter declarado a inconstitucionalidade da norma que concretizava a introdução de uma medida que estabelecia uma redução remuneratória dos trabalhadores do setor público, prevista na Lei do Orçamento de Estado de 2011, vir agora rever a sua posição. 4. As críticas contundentes que acima deixamos ao teor do acórdão do Tribunal Constitucional não são da responsabilidade do Partido Social Democrata. Não foram preferidas por qualquer jurista ou docente. Não saíram da pena de um comentador político. O seu autor é nem mais nem menos do que a vice-presidente do Tribunal Constitucional, professora doutora Maria Lúcia Amaral, e estiveram, entre outras, na base de uma discordância com o teor deste acórdão, do qual a autora faz questão de afirmar que radicalmente se afasta através de uma declaração de voto. Mas não ficam por aqui os reparos feitos por diversos conselheiros ao teor do acórdão do Tribunal Constitucional. Importa salientar e referir que também a conselheira Maria de Fátima Mouros e o conselheiro Pedro Machete e Cunha Barbosa, em vários excertos que, por uma questão de economia de tempo, não vou aqui ler, mas que serão distribuídos aos seus jornalistas e constam deste comunicado, apontam incongruências diversas nesta decisão do acórdão do Tribunal Constitucional, através das declarações de voto respectivas que estão anexas a esse mesmo acórdão. Qualquer tribunal, como é óbvio e compreensível, destaque para o Tribunal Constitucional exige-se, no plano dos princípios, duas coisas. Em primeiro lugar, que a sua atuação contribua para a certeza e segurança jurídicas. Em segundo lugar, que tal atuação saiba sempre respeitar os limites que são próprios de um Estado de Direito democrático, em particular no que toca ao princípio da separação de poderes, o que neste caso poderia encontrar tradução na vulgarizada frase à política o que é da política, aos tribunais o que é dos tribunais. Ora, no acórdão número 413 de 2014, a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional não foi capaz de se mostrar à altura das suas responsabilidades, seja num plano, seja no outro. Por um lado, na medida em que não só contrariam o sentido da sua jurisprudência em situações anteriores de natureza similar ou comparável, jurisprudência essa que o Governo e a Assembleia da República tinham procurado respeitar na conformação das soluções contidas no Orçamento de Estado para 2014, como este Tribunal optou por uma leitura errática que não permite qualquer antecipação daquilo que poderão vir a ser no futuro as suas atitudes. Por outro lado, porquanto ao não se limitar a apreciar a constitucionalidade de normas, mas considerando-se no direito de avaliar o seu mérito intrínseco, a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional invadiu, neste acórdão, o espaço constitucional de outros órgãos de soberania, para não dizer que atropelou as competências exclusivas da Assembleia da República. Neste particular, impressiona especialmente que a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional se tenha considerado legitimada para sustentar que o caminho mais adequado para o equilíbrio das contas públicas passa pelo aumento de impostos. Repito, neste particular, impressiona especialmente que a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional se tenham considerado legitimada para sustentar que o caminho mais adequado para o equilíbrio das contas públicas passa pelo aumento de impostos. No mínimo, surpreendente é ainda o facto de, ao longo de todo o acórdão, se ignorar em absoluto as obrigações que para Portugal decorrem do Tratado Orçamental
e das normas europeias relativas ao controle das situações de déficit excessivo, as quais, de resto, conduziram a que outros governos de países europeus em situação de emergência financeira tivessem adotado medidas similares àquelas que o Tribunal Constitucional agora inviabilizou, tomadas no âmbito da Assembleia da República. A todo este comportamento da maioria dos juízes do Tribunal Constitucional acresce ainda o facto de, ao decidir, no momento em que o fez, o Tribunal ter impedido o pagamento de uma última tranche do empréstimo da União Europeia e do FMI, no valor de 2,6 mil milhões de euros, que agora só poderá ocorrer na sequência de novas negociações que contemplem medidas substitutivas. O PSD manifesta, nesta ocasião, a sua solidariedade para com todos os portugueses que, após 3 anos de grandes sacrifícios e quando a nossa economia está já em crescimento e o desemprego a baixar, se veem agora confrontados com novas incertezas por força deste acordo. Estou à disposição dos senhores jornalistas para responder às questões. Perguntava-lhe se, depois de ouvir essas críticas que fez, algumas delas aceitará alguns juízes do Tribunal Constitucional, pergunto se o PSD considera que o Governo mantém todas as condições para continuar a governar. Não só mantém, como é desejável que continue com a determinação que tem tido nos últimos anos, de procurar resolver o problema das contas públicas, nomeadamente do déficit público, pelo lado da redução da despesa e não pelo caminho que o Tribunal Constitucional parece impor permanentemente pelas suas diferentes decisões e que parece preferir, e agora de forma completamente escancarada assume neste acórdão, que é o aumento de impostos. Aliás, invadindo uma área que é uma área de competência própria da Assembleia da República. Importa aqui sublinhar uma matéria que não deixa de ser caricata. Repare que este governo tem preferido sempre a redução de despesa face à solução de aumento de impostos. Mas também o maior partido da oposição, pela voz do seu secretário-geral, já afirmou várias vezes que não aumentaria impostos e que, supostamente, se fosse governo, não devolveria nem as pensões, nem os rendimentos dos cortes dos salários da administração pública, como é público após as declarações do Dr. Óscar Gaspar a esse propósito. Ora, aquilo que nós temos é que os 3 partidos do arco da governabilidade têm uma opção em Portugal por reduzir o déficit público do lado da despesa e a opção do Tribunal Constitucional é procurar empurrar estes 3 partidos para soluções que são contra a sua vontade, que são as soluções de aumento de impostos. E, portanto, não deixa de haver aqui uma curiosa contradição significativa no plano político e institucional. Aumento de impostos, aumento do IVA, também uma taxa de IRS sobre os subsídios, são algumas das soluções que têm sido avançadas. O Governo já decidiu, já sabe como é que vai dar a volta a esta decisão do Tribunal Constitucional? Ou ainda Eu, como deve compreender, não falo pelo Governo, falo pelo Partido Social Democrata. Eu julgo que a incerteza que este acórdão lança no país é muito grande. Repare que são os próprios conselheiros do Tribunal Constitucional, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, que apontam o facto de este acórdão contraditar outras decisões antigas, do mesmo Tribunal Constitucional, dos mesmos juízes, e, por outro lado, de lançar uma grande incerteza relativamente ao futuro no que diz respeito à doutrina que o Tribunal Constitucional virá a adotar no âmbito jurisprudencial da sua ação de decisão. Isto é, os próprios conselheiros deixam uma sinalização que este Tribunal Constitucional introduz incerteza relativamente ao futuro e a decisões que tenham que vir a ser tomadas no âmbito da Assembleia da República ou do próprio Governo. E, portanto, aquilo que nos parece relevante aqui salientar é que, mais do que discutir o que é que vai ser feito, é saber, na sua plenitude, o que é que está em causa com este acórdão. Porque é um acórdão que deixa muitas dúvidas e que, acima de tudo, permita-me a expressão, de alguma forma deixa no âmbito jurisprudencial uma situação pantanosa. E importa esclarecer de forma detalhada todo o alcance desta decisão do Tribunal Constitucional para que aquilo que venha a ser decidido no âmbito da Assembleia da República, que é quem tem competência para muitas destas matérias, nomeadamente matérias de natureza fiscal, as decisões que vierem a ser tomadas sejam decisões definitivas e que não sejam decisões que levem a este sentimento permanente de que estamos sempre no mesmo sítio.
sempre a remar, mas sempre no mesmo sítio, porque alguém se encarrega de arrastar permanentemente o país para o passado. E, portanto, a nossa posição e o nosso sublinhado é no sentido de compreendermos integralmente o que está em causa, porque o que aqui está e que está citado no nosso comunicado que vos será distribuído revela bem que são os próprios juízes do Tribunal Constitucional que alertam para muitas das questões e muitas das dúvidas que ficam no ar relativamente ao futuro. Para a CNTV, gostava de lhe perguntar qual é que é a dimensão, em termos orçamentais, que este chumbo tem, uma vez que a principal das medidas não tem retroatividade, portanto, desde janeiro, entra em vigor só a partir deste mês. Qual é que é a dimensão desse chumbo? E depois, agora, se nos pudesse esclarecer, chegou a ser noticiado que havia uma almofada de 900 milhões. Isso é verdade? Qual é que é a dimensão desse? Muito bem. A almofada não existe, porque enquanto existir déficit, e nós em 2015 aquilo que procuraremos é chegar a um valor de déficit de 2,5%, enquanto existir déficit não existe almofada. Enquanto existir déficit haverá sempre dívida. E, portanto, a almofada não existe. Isso é uma ficção que se criou na vida pública portuguesa, porque essa almofada não existe. Em segundo lugar, ninguém consegue determinar com rigor, enquanto não houver uma completa compreensão daquela que é a orientação e o sentido da decisão, das decisões que estão inseridas neste acórdão do Tribunal Constitucional, o valor real dos impactos em 2014 e anos seguintes. E levanta-se um conjunto de incertezas sobre um conjunto de outras matérias que estão ainda em apreciação no Tribunal Constitucional, a verem a ser declaradas também constitucionais, o impacto que isso terá será muito significativo. E, portanto, como eu disse, este acórdão lança uma situação, sob o ponto de vista jurisprudencial e de certeza relativamente àquelas que são as decisões e a jurisprudência do Tribunal Constitucional, lança uma situação pantanosa que é muito preocupante e que, de alguma forma, tem que ser muito bem esclarecida para não se dar nenhum passo em falso no futuro próximo. O que o PSD quer que o Governo faça, ou o que o PSD pretende com estas declarações que, no fundo, abrem aqui uma clivagem completa com o Tribunal Constitucional, qual é o caminho a seguir? Quer dizer, o que é preciso fazer agora para sair desta situação pantanosa, usando as suas próprias palavras? A situação não é a situação do país, é a situação jurisprudencial, daquilo que o Tribunal está a fazer. Primeiro, nós não temos uma guerra com ninguém. Nós estamos no exercício de um pleno direito de posição política sobre aquela que é uma decisão do Tribunal Constitucional, que os próprios juízes consideram que é uma decisão que não conforma àquilo que é os pergaminhos que o Tribunal Constitucional deveria garantir. Em segundo lugar, não é com o Tribunal Constitucional no seu todo. É com um conjunto de magistrados. A nossa posição crítica é relativamente às opções de um conjunto de magistrados que ignoram por absoluto os deveres do país perante a União Europeia, que decidem num tempo, ignorando completamente o impacto da sua decisão, quando tiveram 4 meses para apreciar esta matéria e não puderam esperar 15 dias para ser completamente concluído o programa de assistência financeira e com isso libertada mais uma tranche de 2,6 mil milhões de euros. E, portanto, toda esta atitude institucional de indiferença com que o Tribunal Constitucional se posiciona, mais as incertezas relativamente ao conteúdo jurisprudencial com que se assume neste acórdão, deve levar a uma ponderação muito cuidadosa. E, portanto, a nossa posição é uma posição de serenidade e determinação, mas também de compreensão integral do que é que o Tribunal Constitucional pretende com este acórdão. Porque julgo que grande parte dos juristas que leem o acórdão, a começar pelos próprios conselheiros do Tribunal, alguns senhores conselheiros do Tribunal Constitucional, têm muitas dúvidas sobre o que se está a passar hoje em termos de jurisprudência com este acórdão.